Graças a Deus. Romanos capítulo 12. Tudo bem com o Paulo ontem, Marlene? Você também foi bem? Está inteira? Marlene, o esposo dela, o Paulo, ontem participaram de uma corrida no Rio, meu filho João Felipe também. Uma night run, dessas que acontecem à noite. E agora eu convidei eles para uma outra em agosto, com trilha, lá em Miguel Pereira. Fazermos lá o circuito do café. Quem quiser ir com a gente, tem 7, 16, 32, 50 quilômetros, 80. Vamos lá. Aí a Carla diz, se for de bike eu vou. Romanos 12, versículos 1 e 2, diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo descreve aqui a nova vida do cristão, a nova vida do discípulo de Cristo, a nova vida daquele que foi alvo da misericórdia, que foi alvo da graça, que foi alvo do perdão, aquele que foi beneficiário da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Vamos falar um pouquinho nessa manhã dessa obra de Jesus na nossa vida. Seja abençoada a leitura da palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu planejaste para nós nesta manhã. Ó Deus, usa-nos, usa-me, consagra agora, Senhor, a minha vida, meu coração, minha mente, minha boca, minha língua, minha voz, todo o meu ser, para ser fiel na pregação da palavra. Consagra também os meus ouvidos para ouvir de novo, Senhor, essa mensagem que já foi pregada ao longo da semana para mim, várias vezes, Senhor, e consagra os ouvidos da congregação também, Senhor, sua mente e seu coração, para que recebam a Tua palavra, e que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja seja edificada, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. No ano de 2016, o ator Mel Gibson dirigiu o filme Até o Último Homem, uma história real ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Esse filme recebeu várias indicações ao Oscar no ano seguinte, 2017, portanto. A trama conta a narrativa ou descreve a narrativa de Desmond Doss, estrelada por Andrew Garfield, um rapaz cristão que, por conta de problemas familiares relacionados com o alcoolismo do seu pai, ele decide nunca mais colocar a mão em um revólver, por acreditar que era errado matar alguém. Depois de trabalhar como enfermeiro em um hospital na sua cidade, onde conheceu a sua namorada e futura esposa, Dorothy, estrelada por Teresa Palmer, o Desmond Doss decidiu alistar-se no exército dos Estados Unidos.
E sua intenção com o alistamento militar era trabalhar como médico e socorrer pessoas feridas. Mas ele não imaginava que teria dificuldade em convencer os seus superiores a não ter de colocar as mãos em armas e nem ter de atirar. Ele sofreu todo tipo de humilhação no exército. Foi chamado de frouxo, covarde, seus colegas atiravam seus coturnos nele enquanto ele estava ajoelhado, orando. Sofreu surras nos dormitórios e enfrentou um julgamento que quase o levou à corte marcial. Mas, afinal, conseguiu permissão para seguir com o seu batalhão para o fronte, como médico socorrista, sem arma e sem qualquer identificação na sua farda, porque os médicos eram alvo dos inimigos. A Batalha de Okinawa foi a mais sangrenta do conflito no Oceano Pacífico na Segunda Guerra, matando mais de 80 mil soldados. Ao final, cercado pelos japoneses, os americanos tiveram de bater em retirada. Mas o soldado Dawes ficou para trás, resgatando feridos por um período entre 10 e 12 horas. E enquanto resgatava os feridos, ele dizia em oração: Deus, me ajude a ajudar só mais um, só mais um, só mais um. Sob a mira de atiradores do exército inimigo, ele arrasta cada ferido para a beira de um penhasco e depois os baixa um a um com o auxílio de uma corda. E assim ele conseguiu salvar a vida de cerca de 75 companheiros. E ainda ajudou a salvar da morte até mesmo soldados inimigos feridos. Ele não salvava apenas os americanos. Quando passava por um inimigo ferido, ele também cuidava do inimigo. A história do soldado Desmond Doss nos apresenta, meus irmãos, a vida de um homem que gastou seus dias para servir ao próximo, ainda que fosse necessário arriscar a vida por outrem. No fim da trama, ele é gravemente ferido ao chutar uma granada para longe de onde estavam os seus amigos de batalhão, granada que fora lançada contra eles pelos inimigos. Isso nos leva de volta ao texto bíblico de hoje, Romanos 12, 1 e 2. A fim de meditarmos no ensino das Escrituras sobre o serviço sacrificial de cada cristão em favor dos outros, em favor dos irmãos. Hoje começaremos a refletir sobre como colocar em prática os dons espirituais ou os dons do Espírito Santo em favor do corpo de Cristo, em favor da igreja de Deus, a comunidade da fé. Como eu disse durante o louvor, no início do culto, nós fomos feitos discípulos de Cristo, não para sermos meros espectadores na igreja, não para sermos meros consumidores de mensagens e acumuladores, pessoas que vão à igreja apenas para sentar, receber, ouvir e ir acumulando mensagens no seu caderninho ou no seu HD. Como discípulos de Cristo, nós fomos feitos servos dele. A igreja não serve somente como um lugar onde se ouve sermões,
Também é um lugar onde as pessoas ouvem sermões, e graças a Deus, se esses sermões forem sermões bíblicos, se esses sermões forem sermões cristocêntricos, fundamentados na palavra de Deus, graças a Deus por isso. Mas a igreja não serve apenas como um lugar onde se ouve sermões, ela também serve como um lugar, ou funciona como um lugar onde se serve, para não ficar um contrassenso, né? Ela serve como um lugar onde se serve. Ela funciona, ela se presta, ela se dedica em ser um lugar onde as pessoas aprendem a servir, onde as pessoas são encorajadas a servir os outros. Os discípulos de Cristo são chamados para servir. Amém. Pode ser melhor esse amém. Os membros da igreja são colaboradores do ministério. Amém. Melhorou muito. E contribuir, meus irmãos, contribuir no ministério envolve empenhar tempo, gastar tempo, dedicar a vida, dedicar talento, dedicar recursos em favor da saúde e do crescimento da comunidade da fé. Ao final dessa série eu vou compartilhar alguns princípios como destruir uma igreja. Quando terminar essa série, ame a sua igreja. Apesar do fato de muitas pessoas terem consciência do seu dever de servir ativamente na igreja, às vezes falta a essas pessoas a motivação suficiente ou suficientemente forte para se comprometer com esse serviço contínuo na obra de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês nesta manhã 3 motivos bíblicos para nos envolvermos com o ministério, para nos envolvermos com o serviço contínuo na obra de Deus. Tony Merida, ele fala a respeito da necessidade de nós amarmos a igreja de Cristo, e eu tenho repetido isso para os irmãos. Esta série Ame Sua Igreja, ela se baseia no livro do Tony Merida, da editora Pronobis, Ame Sua Igreja, 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja. Nós vamos, agora em maio, eu, pastor Guilherme, eu acho que mais alguns irmãos, participar de um evento da editora Vida Nova, juntamente com a Pronobis, lá em Jardim Botânico, é isso? É, lá no Jardim Botânico, na PIB do Jardim Botânico, pastoreada pelo pastor Judy Clay, e eu quero ver se eu trago alguns exemplares desse livro. Eu lembro que o Mateus pediu um, vou trazer, Mateus, se alguém mais quiser, tiver interesse. Ame a sua igreja, 8 verdades bíblicas sobre ser membro de uma igreja. Então eu quero compartilhar com você 3 motivos bíblicos a fim de aquecer o nosso coração, a fim de reacender nosso desejo de servir, ou recarregar nossas baterias para servir na obra, caso estejamos apenas cansados. E o primeiro motivo bíblico é a misericórdia de Deus. O segundo motivo bíblico são os dons do Espírito.
E o terceiro motivo bíblico é a volta de Cristo. Hoje vamos falar do primeiro motivo, a misericórdia de Deus ou das misericórdias de Deus. O primeiro motivo dirige nossa atenção para o que Deus fez por nós. O segundo motivo nos lembra de que fomos autorizados e capacitados a servir através dos dons espirituais. E o terceiro motivo nos ajuda a não esquecermos de que nosso serviço não é em vão. Nosso serviço, nossa obra não é em vão. Essas razões advindas do Evangelho, elas nos dão motivos para servir, que vão além da obrigação ou além do simples sirvo porque é meu dever. Então, comecemos a considerar o primeiro motivo, que é ou que são as misericórdias de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, portanto aqui, conecta, meus irmãos, a nova vida, a descrição da nova vida do cristão, com tudo que o apóstolo Paulo tratou, do capítulo 1 até o capítulo 11, por tudo que foi tratado aqui, por todo o argumento que foi usado aqui, para dar destaque na obra de Deus em Cristo. Em Romanos 12, Paulo primeiro exalta a misericórdia de Deus para com os pecadores, e em seguida ele exorta os cristãos a servirem a Deus. Nós merecíamos a ira divina, porque nós éramos por natureza filhos da ira, mas Deus não derramou sobre nós a sua ira. Ele derramou a sua ira sobre o seu Filho Jesus Cristo e nos poupou. Nós merecíamos a condenação, mas Ele não nos condenou. Nós merecíamos a morte, mas Ele não nos deixou perecer na morte. Ele matou o seu Filho. Isso é misericórdia, meus irmãos. Quando Deus deixa de nos dar o que nós merecemos. A graça é o oposto da misericórdia. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. É o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos a vida eterna, mas Deus nos dá a vida eterna, isso é graça. Nós não merecemos o céu, mas Deus nos leva para o céu, isso é graça. Então, para mim, a misericórdia e a graça são duas faces da mesma moeda da salvação de Deus. A palavra, portanto, então, aqui no versículo 1, ela remete o leitor paulino, ela remete o leitor do apóstolo Paulo, incluindo nós aqui, a todo o argumento do apóstolo nessa carta aos Romanos, desde o capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 11, versículo 36. Os cristãos, nós cristãos, devemos nos entregar inteiramente a Deus, por causa de sua graça salvadora, como fica claramente destacado pelo apóstolo em Romanos 3, 21 até Romanos 11, 36. A linguagem aqui é uma linguagem do Velho Testamento e tem o propósito de nos fazer lembrar que os crentes judeus, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Mas os crentes cristãos, em vez de oferecer algo fora de si mesmos, eles devem oferecer os seus próprios corpos a Deus, como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis, ou agradáveis. Esse tipo de sacrifício é um culto espiritual que envolve todo o ser da pessoa humana,
em sua totalidade, em sua integralidade, pois tanto o corpo quanto a alma pertencem a um só, pertencem a Deus. Nós somos exortados, portanto, irmãos, a viver à luz das misericórdias divinas, motivados pela provisão salvadora de Deus em Cristo, o que envolve reconhecer o poder e a esperança que nós desfrutamos agora, como seres redimidos, como seres libertos, como seres transformados pelo poder de Deus. Nós temos de reconhecer tudo o que Deus fez por nós em seu Filho Jesus. Por isso, Paulo usa a palavra misericórdia no plural. Portanto, irmãos, por quê? O que ele invoca? Pelas misericórdias de Deus. Ele usa misericórdia no plural para enfatizar, para destacar tudo o que já foi analisado nos capítulos 1 a 11 como obra de Deus em Cristo, e este crucificado, morto, mas ressurreto ao terceiro dia. Ao refletirmos sobre as misericórdias de Deus em nosso coração, nós somos inspirados a entregar-lhe nossas vidas em adoração e serviço. Nós temos de nos entregar a Deus por completo. Diz o apóstolo, e esse é o nosso culto racional, que também pode ser traduzido por adoração ou por culto razoável. Ou seja, quando eu e você consideramos seriamente as misericórdias de Deus, em resposta nos oferecemos a nós mesmos. Essa é a reação mais racional, essa é a reação mais lógica, essa é a reação mais razoável, por tudo o que Deus fez por mim, por tudo que Deus fez por nós. Em resposta, nós devolvemos nossa vida para Ele, nós rendemos nossa vida para Ele. Inteiramente, integralmente falando. A ideia de sacrifício vivo sublinha um importante aspecto da vida ou da doutrina cristã, irmãos. Nos primórdios do cristianismo, os cristãos eram acusados de ateísmo por não terem templos, nem ídolos, nem sacrifícios. Estas eram práticas comuns entre as religiões daquela época. Toda religião tinha seu templo, tinha seu ídolo e tinha seus sacrifícios, seus rituais. O cristianismo não possuía. Então, por isso, eles os acusavam de ateístas. Mas, obviamente, quem adora a Deus não pode ser ateísta. Porém, o que acontece é que o nosso sacrifício é pessoal. E nós somos o templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja, nós somos o templo. Ele habita em nós. Ele habita naqueles por quem Cristo morreu. Oferecemos nossas vidas a Deus em adoração. Cultuamos a Deus servindo, não apenas frequentando a igreja aos domingos. Nós somos igreja. Cultuamos a Deus, adoramos a Deus, compromissados com Deus em todas as áreas de nossas vidas. É como se nos colocássemos no altar do sacrifício. Esse sacrifício do eu, de acordo com Paulo no versículo 1, ele é considerado santo e agradável a Deus.
De certa maneira, é assombroso pensar nisso. Assombra-nos pensar, considerar que o Deus do universo tem prazer quando eu e você sacrificamos a nós mesmos em serviço ao outro, em serviço ao próximo. Quando acudimos, quando estendemos a mão, quando socorremos, quando repartimos algo que temos com alguém, ainda que seja o nosso tempo, quando fazemos uma visita, quando emprestamos o nosso ombro para alguém que chora, gastamos tempo com alguém, para que esse alguém possa falar dos seus dramas, das suas dores, das suas lutas, tristezas. Nós somos chamados, meus irmãos, para sermos adoradores integrais, comprometidos ou compromissados com Deus em todas as áreas da nossa vida, como eu disse. Esse sacrifício de nós mesmos é um sacrifício vivo. É vivo também para se contrapor aos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram feitos por animais que eram mortos. Enquanto nós, ao contrário, agora somos pessoas que estão vivas para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11, o apóstolo fala disso. Assim também vocês, considerem-se como? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós somos sacrifícios vivos, vivos para Deus, irmãos. Temos de fazer morrer a nossa velha natureza para o pecado, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Estamos mortos para o pecado, estamos mortos para a iniquidade, estamos mortos para as trevas, mas vivificados, vivos para Deus em Cristo Jesus, aleluia. Parte do que significa oferecer nosso corpo a Deus é explicado pelo apóstolo no versículo 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há duas ordens aqui. Não vivam conforme os padrões deste mundo, e deixem que Deus os transforme. Em primeiro lugar, parafraseando o versículo 2, não se deixe moldar, não aceite o molde, não se submeta à forma deste mundo. Ou seja, nossa mentalidade deve ser diferente da mentalidade do mundo em alguma medida. Segundo, seja transformado por Deus, renovando a sua mente.
Temos de deixar de lado a inclinação da carne, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Temos de deixar de lado a inclinação da carne, porque ela caracteriza a humanidade e a mente depravada dos pagãos neste mundo, que possuem um modo de pensar reprovável. O modo de pensar deste mundo é um modo de pensar pagão, é um modo de pensar reprovável por Deus. Nós cristãos, nós que nascemos de novo, nós que estávamos mortos, mas que agora recebemos vida e fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós agora devemos ter uma mente, não mais uma mente depravada, mas uma mente renovada. Nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito Santo. E Ele faz isso mediante o nosso contato com a palavra, a leitura da Escritura, a leitura bíblica cotidiana. É através da leitura da palavra que o Espírito Santo vai nos renovar a mente. Esse processo envolve empenhar a nossa mente naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é belo. E não pensar da mesma maneira de antes. Antes nós tínhamos uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de viver, mas agora que Deus realizou essa obra salvífica em nós, agora que Deus aplicou o Evangelho, a obra da cruz na nossa vida, há uma nova vida, há um novo modo de viver, um novo modo de pensar, há uma vida de uma mente renovada, de uma mente transformada. Envolve também alimentar a mente, repetindo com as verdades da Escritura, e meditar diariamente na glória de Deus em Cristo. O propósito do eu transformado e da mente renovada, meus irmãos, segundo o apóstolo aqui no versículo 2, é para que a gente possa conhecer, é para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não renova a mente, quem continua se moldando ou sendo moldado pela cultura, por esse mundo, não conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ter o eu transformado, ter a mente reformada ou renovada, significa que seremos capazes de, pelo Espírito Santo, discernir e apreciar o que de fato honra a Deus, a fim de podermos orientar o nosso eu, a nossa vida para obedecer à vontade do Senhor. O eu transformado e a mente renovada nos trará, portanto, uma transformação total da nossa visão de mundo. Essa é a vontade de Deus. Portanto, quando pensar sobre quando e como servir sua igreja, leve em consideração as muitas misericórdias de Deus. Lembre-se do que você merecia antes: condenação, mas não a recebeu.
quem foi condenado foi Cristo no seu lugar. Considere também aquilo que você não merecia, mas recebeu, a salvação. Esses são, sem dúvida, motivos que o levarão a viver uma vida de serviço e adoração. E eu me preparo para finalizar. Em Romanos, no capítulo 3, versículos 21 a 24, Paulo fala da justificação realizada por Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Justificação é a forma como Paulo chama o ato de salvação divina, através do qual Deus atribui a sua justiça sobre os pecadores. A justiça de Deus é Cristo. O próprio Cristo, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, ele chama os seus discípulos para perto de si, com o propósito de lhes ensinar uma lição de humildade e serviço. E então ele se oferece como o molde. O próprio Cristo se oferece como a forma, como o modelo de serviço aos outros. Ele diz, da mesma maneira ou tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na ilustração do filme Até o Último Homem, que eu citei no início, o soldado Desmond Doss, ele se fere gravemente ao chutar uma granada que foi jogada contra ele e os seus amigos. Para proteger os amigos do batalhão, ele então chuta essa granada para longe. Ela explode e ele é gravemente ferido. Mas na narrativa bíblica, Paulo destaca que o nosso Senhor Jesus Cristo não apenas arriscou a vida, ele se entregou à morte, para nos resgatar do poder da morte e nos dar a vida eterna. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida pelos outros. E esse é o nosso referencial. Esse é o nosso modelo. Esse é o molde. Esse é o padrão dos discípulos de Cristo. Aqueles que, assim como ele, tomam a sua cruz e o seguem, também o servem assim. Capacitados por ele para servir os outros com a sua vida, que é um sacrifício vivo. Amém? Como é que estamos gastando o nosso tempo? Como estamos usando o nosso tempo? Como estamos usando a nossa vida? Onde estamos servindo? A quem estamos servindo? Quando? Onde? Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor, obrigado.
Obrigado, Senhor, por nos escolher, por nos dar vida e nos aproximar de Ti. Obrigado por nos capacitar para Te seguir e para Te servir. Obrigado por podermos repartir um copo de água ou um copo com água com pessoas no reino. Obrigado, Senhor, por sermos aqueles que deitam águas, como Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Nós somos aqueles que também, Senhor, podem servir os profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas, mas não apenas, Senhor, servir a liderança da igreja, nós podemos servir ao corpo, nós podemos repartir um pedaço de pão que nos sobeja, nós podemos dividir um pouco do que o Senhor tem nos dado, nós podemos, Senhor, investir tempo na vida de alguém, nós podemos visitar, nós podemos levantar, nós podemos orar, nós podemos testemunhar da obra poderosa que o Senhor tem realizado na nossa vida. Podemos levar a ceia, nós podemos, Senhor, ir com pessoas a uma consulta, a um exame, podemos ajudar pessoas ao longo de um tratamento demorado, nós podemos conseguir uma cadeira de rodas para alguém que precisa, podemos empurrar uma cadeira de rodas para alguém. Obrigado por podermos cozinhar, montar uma quentinha e levar juntamente com uma palavra para os famintos. Obrigado, Senhor, por podermos nutrir, por podermos ensinar crianças, aconselhar um jovem. Obrigado. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Obrigado por essa igreja e por todos os servos que o Senhor tem nos dado. Obrigado. Desperta outros, Senhor, nesta manhã com a Tua palavra. Levanta outros nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.